aqui diretamente de Brasília, onde nesse momento está acontecendo... Espera aí que dessa vez não é para falar de política. Hoje queremos falar sobre a capital do Brasil, mas com uma visão diferente do que quase a gente sempre vê nos noticiários. É isso aí, nesse vídeo, além da gente falar alguns dados interessantes sobre Brasília, a gente vai te mostrar os principais pontos turísticos e vamos falar também sobre os pontos negativos e positivos da cidade. E aí, afinal de contas, será que Brasília está ou não entre as melhores cidades para se viver no Brasil? E aí, humanos, seja muito bem-vindo. Eu sou a Ana, esse é o Dani. Essa daqui atrás amarelinha é a nossa Marinalva. E daqui a pouquinho você vai conhecer a nossa Marinês. Tá lá dentro. Tá lá dentro, hein? Ó. Então. É isso aí, nós somos a família Pet na Estrada. A gente tá terminando de arrumar nossa combinha Marinalva aqui para poder sair rodando pelo Brasil, te mostrando as curiosidades do nosso Brasilzão. E a gente quer te convidar para viajar junto com a gente. Falando em Marinalva, vamos dar uma olhadinha ali como é que ela tá ficando, que essa semana teve várias novidades, né, na Marinalva. Vamos lá, Gente, nosso coração tá que tá. Vamos lá, vamos lá. Bom, gente... A Marinês vai fazer um tour da Marinalva. Ela já tá escolhendo o armário dela, já que é armário que ela vai querer. Mas antes da gente começar a falar sobre o assunto principal do nosso vídeo, a gente vai mostrar rapidinho a Marinalva pra vocês. A gente já começou a fazer os móveis, a gente não, né? A marcenaria, porque a gente não faz. Então, aqui vai ficar o nosso frigobar, a nossa pia, o nosso guarda-roupa. E o principal, se quiser saber mais... Vai lá no nosso Instagram, né, amor? Lá a gente mostra tudo certinho, dia a dia ali, o que a gente tá fazendo na Marinalva. A gente só sabe de uma coisa, ela vai ficar bonita demais. Nossa, né, Mari? Né, Mari? Bom, gente, é isso aí. Então, agora que você já conheceu a Marinalva por dentro, como ela tá ficando, semana que vem já vai estar diferente, então vai lá no Instagram. Esse vídeo de hoje aqui a gente vai falar sobre Brasília, né? Atendendo muitos pedidos aí dos nossos inscritos nos comentários. Muita gente pediu pra gente falar de Brasília. Afinal de contas, como é morar em Brasília? Será que ela está ou não entre as melhores cidades para se viver no Brasil? A gente tem essa playlist das melhores cidades do Brasil e a bola da vez é Brasília, nossa querida capital. Isso, e esse vídeo ele vai ser dividido em 5 partes. Primeiro a gente vai falar alguns dados e curiosidades sobre Brasília, depois a gente vai falar sobre alguns pontos turísticos, depois sobre pontos positivos, pontos negativos e por último, as gírias de Brasília. Nossa, demais, é isso aí. Então acompanha até o final, mas antes da gente começar, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, já deixa aí o seu like, ativa aí o sininho da notificação, porque toda semana tem vídeo novo aqui pra você. Vamos lá? Vamos lá. Bom, vamos lá começar falando sobre alguns dados diversos da cidade. A gente não vai aqui falar muito sobre a criação da cidade, lá o JK, o Oscar Niemeyer, o formato de avião, porque isso eu acho que todo mundo já está um pouco cansado de saber e tem muito conteúdo também falando sobre isso. A gente vai passar sobre alguns outros dados aqui que a gente achou interessante de mostrar para vocês. Brasiliense é o nome que se dá para a pessoa que nasceu em Brasília. E a palavra candango surgiu para designar os trabalhadores que vinham de fora para ajudar na construção da capital. Algumas pessoas acham esse termo pejorativo. E você aí, brasiliense, conta pra gente o que você acha. Você acha pejorativo mesmo ou não? É verdade. Vocês consideram um candango, vocês consideram um brasiliense? Conta pra gente que a gente ficou um pouco curioso com relação a isso mesmo. E olha só, Brasília, de acordo com o IBGE, tem uma população estimada de cerca de 3 milhões de habitantes e ela é a nossa querida capital do Brasil aí, que se localiza na região centro-oeste. Sua fundação foi no dia 21 de abril de 1960. Então, Brasília é bem jovem, né? E para você que não sabe, Brasília pertence ao Distrito Federal, que é equivalente aos nossos estados do Brasil. Quando a gente escuta no noticiário, né, o repórter tá lá falando, porque os 26 estados mais o Distrito Federal. É uma comparação, na verdade, o Distrito Federal não é considerado um estado, mas é só pra gente entender que realmente é como se fosse um estado ali. Tanto que na bandeira do Brasil, nós temos 27 estrelinhas, né? Uma dessas 27 estrelas é o Distrito Federal. E olha uma curiosidade que não tem muita coisa a ver, mas assim, algumas pessoas acham até que o Distrito Federal é a estrelinha que fica isolada lá em cima, né? Porque a gente tem 26 estrelas na parte de baixo da bandeira e uma estrelinha que fica lá em cima. Qual estrela que é essa, você sabe?
Muita gente acha que é o Distrito Federal, né? Porque é um estado diferente, assim, mas não, é o estado do Pará. Agora... Gente, mas você tá muito cult. É nóis. Gente, eu não sabia. Pet na estrada é cultura. E Brasília é uma das 31 regiões administrativas no Distrito Federal, assim como Taguatinga, Gama, Águas Claras e mais outras 20 e poucas regiões. E uma curiosidade muito interessante que a gente não sabia é que Brasília não tem prefeito. O Distrito Federal sim que tem um governador, como os demais estados. E você sabia que Brasília não tem esquinas? Essa aí é... Isso é muito diferente, pra quem né? vai visitar lá, fica doidinho da cabeça. Doidinho. Ela é formada por quadras e setores e as principais ruas e avenidas têm formatos de tesoura. Gente, quando a gente ia pra Brasília, né, amor? Se a gente errasse uma viradinha, esquece. Lascou. Já era. Não, e é engraçado porque quem mora em Brasília fala assim, nossa, depois que você acostuma fica muito fácil, não sei o que, mas... Eu não consegui acostumar ainda não. E olha que eu já fui lá muitas vezes, você também, né? Também. E outra confusão também é com relação aos endereços. Lá são um pouco diferentes. Lá é por siglas e números. Gente, assim, se for parar pra pensar, o endereço se torna um endereço pequeno e pra quem mora lá tem uma lógica, né? O endereço, é Quadra Sul, sei lá o que. Porque, por exemplo, em Goiânia era um texto, gente. É super confuso também em Goiânia, né? Goiânia é o nome da rua, quadra, lote, Bloco, setor. Gente, é tão simples, é um endereço normal. A rua tal, número tal. Fim de papo, acabou, não tem... Agora, nossa, bloco, quadra, parece uma coordenada, né? Latitude, longitude, você tá aí, louco. Ó, se Brasília comparar a Goiânia, Brasília é muito mais simples. É um pouco diferente, mas é muito mais simples. E vamos agora começar a falar dos pontos turísticos de Brasília, pelo menos os principais pontos turísticos, né? E aí é que é legal, porque muita gente acha que Brasília é só política, é só o Palácio do Planalto, é só Congresso. Não, Brasília tem muito lugar bonito, muito lugar legal para se visitar. E o primeiro deles é o famoso Lago Paranoá. O Lago Paranoá é um lago artificial que foi construído ali com as águas de um rio. E olha que legal, ele foi construído, né? Ele foi feito ali esse lago justamente para aumentar a umidade de Brasília, que lá o tempo geralmente é bem seco. E seguindo aí na onda de natureza, você não deve deixar de visitar o Parque da Cidade, que é um dos maiores parques urbanos do mundo. Inclusive, esse parque aí tem músicas que falam desse parque. É um lago também. É engraçado que Brasília tem muitos músicos, né? Tem muitas bandas famosas de Brasília, né? E o pessoal costuma falar desses lugares, dessas músicas. É muito legal isso. E é lógico que a gente não pode deixar de citar a Praça dos Três Poderes, né? A gente fala de Brasília, a gente tem que passar também por essa turma aí. E a Praça dos Três Poderes abriga o Palácio... peraí que... E essa Praça dos Três Poderes abriga o Palácio do Planalto, que é o nosso poder executivo, o Congresso, que é o poder legislativo, e o Supremo, que é o poder judiciário. E a gente fica aqui na torcida para que eles se abracem aí logo logo, né? E saindo um pouquinho da Praça dos Três Poderes, você não deve deixar de conhecer o Museu Nacional, que abriga o que há de melhor na arte brasileira. Um outro lugar que você pode visitar também lá em Brasília é o Pontão do Lago Sul, que ele tem uma vista muito legal ali para o lago e também tem várias opções de bares, lazeres ali para você fazer o seu entretenimento saudável em Brasília com vista para o lago. Show! E você também não deve deixar de conhecer o Memorial do Juscelino Kubitschek, o Parque do Juscelino Kubitschek, a Igreja de Dom Bosco, o Jardim Botânico e, para você que não sabe, em volta da cidade, pertinho de Brasília, existem inúmeras cachoeiras. Então, você aí que vai em Brasília ou você que mora em Brasília e fala que não tem nada para fazer em Brasília, olha só quantas opções você tem para fazer aí em Brasília, hein? E olha, antes da gente partir aqui para os pontos positivos, pontos negativos e gírias de Brasília, a gente quer só te convidar aqui para você nos seguir lá no Instagram, como a gente já falou lá no começo do vídeo. Lá a gente mostra o nosso dia a dia, mostra a reforma, a construção da nossa Kombi Marinalva e outros
vários temas interessantes aí para você curtir. E também a gente quer te convidar para você ser membro aqui do nosso canal. Além de você se inscrever, que é o botãozinho vermelho, que eu espero que você já tenha feito isso, se inscrever, deixar o like, né? A gente já pediu uma vez, não vamos pedir de novo, vamos pedir de novo sim, mas enfim, se inscreva. Mas também tem um botão aí do lado do se inscrever, que é o botão Seja Membro. Se você clicar nesse botão, você vai ter várias informações sobre o nosso programa de membros, que a gente te dá alguns benefícios exclusivos em troca aí do seu apoio para a gente cumprir o nosso projeto de sair pelo Brasil produzindo conteúdo para você. É uma parceria bem bacana, você não acha? Com certeza. E ó, a partir de R$ 2,99 por mês. É o troco do pão, hein? Pouquinho demais, gente. Bora lá. E vamos lá falar sobre os pontos positivos de Brasília. Você que é um brasiliense, coloca aqui nos comentários pra gente quais são os pontos positivos que você acha da sua cidade. A gente vai falar aqui alguns. Começando aí, pra você que não sabe, Brasília é um dos principais centros econômicos do Brasil, sendo a terceira capital mais rica do nosso país. E olha que dado interessante, Brasília, nossa querida capital, foi reconhecida como Patrimônio Mundial pela Unesco lá em 1987 e ela tem a maior área tombada do mundo. Muito bacana. E a capital federal é a cidade com maior estrutura cicloviária do Brasil, contando aí mais de 500 quilômetros de ciclovia. Muito legal. Muito bom. Outros pontos que a gente considera positivos é que realmente o pessoal fala e a gente já comprovou. O céu de Brasília é lindo, é exuberante. E também costuma ser uma cidade vista como muito limpa, com muitos parques, muitas áreas verdes. Isso é legal. E lógico, gente, que principalmente em capitais, cidades maiores, a gente sempre tem que estar meio cabreiro com relação à segurança, né? Mas pelas nossas pesquisas, pelos depoimentos que a gente viu de pessoas que moram em Brasília, eles elogiaram a questão da segurança, que a segurança de lá é boa, é relativamente tranquila, mas a gente sempre tem que estar... É segura, mas fica esperto. E com relação à educação, Brasília apresentou um desempenho, o maior desempenho entre as capitais do Brasil, segundo pesquisa da FGV. Legal, hein? E agora que você já conhece um pouquinho aí dos pontos positivos sobre Brasília, nem tudo nessa vida são flores, né? É muito bom a gente falar, amor, que esse vídeo aqui não tem a pretensão de ser uma propaganda da cidade. A gente gosta de mostrar também os dois lados, o ponto negativo, e às vezes as pessoas acham ruim. Não, você tá falando mal da minha cidade. Não, a gente só está querendo realmente tentar mostrar uma realidade na visão de quem mora aí, mesmo a gente não morando. É uma visão de fora, pegando a visão de vocês que moram aí, e eu acho que é sempre importante a gente tentar ter essa ótica dos dois lados da moeda, né? Tentar ver o ponto positivo, mas tentar também entender o que não é tão bom assim. Você tá demais hoje, hein? Hoje eu tô poeta. Meu Deus, ninguém segura isso. Me aguarde no final, que eu vou fazer uma poesia. Então vamos começar, né? De acordo com a pesquisa relacionada sobre custo de vida, Brasília estava na posição 33 entre as capitais mais caras do mundo em 2011. Isso aí é um ponto que muita gente fala, né? E de acordo com essa mesma pesquisa de 2011, aqui no Brasil as únicas cidades que superavam Brasília com relação ao custo de vida eram Rio e São Paulo. E olha só, quem estava logo à frente de Brasília na posição 32 era Nova York. E em Brasília, mesmo tendo o Lago Paranoá para ajudar um pouco na umidade da cidade, mesmo assim, a umidade ainda continua muito baixa, principalmente entre as épocas de julho e novembro. Então você que vai aí nessa época já leva um negocinho para passar no nariz e na boca para se hidratar, hein? E ó, agora pra a gente fechar esses pontos negativos aqui e ir logo para as gírias, que tá muito legal, a gente vai dar duas opiniões aí e a gente quer a opinião de vocês com relação a isso. Algumas pessoas acham e a gente concorda que as coisas em Brasília são muito longe, muito distantes uma da outra, é muito difícil, assim, a gente tem um pouco de dificuldade de andar lá e além da dificuldade a gente acha que as coisas são longe, né? E um outro ponto é que aí esse a gente não sabe, a gente não concorda, mas a gente viu algumas pessoas falando que os brasileiros são um pouco fechados, um pouco retraídos. E aí, o que você acha desses dois pontos aí? Então vamos lá para as gírias, né? Que tá muito legal. Bom, o brasiliense, quando ele faz a rotatória, ele faz o balão.
Eu já ouvi esse aí, eu não sei. Aqui, Lá em Goiânia. Em Goiânia usa fala. balão também? Aqui o Berlândia é rotatória. Tem queijinho também, né, gente? Queijinho. Queijinho. Isso aí deve ser só lá de Goiânia. Essa aqui eu nunca tinha ouvido. Brasiliense não anda de ônibus, ele anda de baú. Baú é novidade pra mim. Essa é nova, essa eu nunca... Brasiliense, vocês usam mesmo isso? Conta aí. E quando o brasiliense viaja nas ideias, ele tá de lombra. E o brasiliense, ele não anda de bicicleta, não. Ele anda de camelo. Inclusive é interessante que tem até a música, né, do Eduardo e Mônica, que aí fala, né, Que bom que não é faroeste caboclo. que fala do Eduardo foi de não sei o que, Mônica de moto, Eduardo de camelo. A Mônica de moto, o Eduardo de camelo. Eduardo achou estranho. Eu falei que eu ia recitar uma poesia, é essa agora. A Mônica foi de moto e o Eduardo foi de camelo. Eduardo achou estranho, mas melhor não comentar, pois a menina tinha tinta no cabelo. E olha, falando em tinta no cabelo e poesia e camelo, não deixe de visitar a nossa descrição do nosso vídeo, porque essa nossa descrição é uma verdadeira poesia. Tem vários links legais lá para você clicar. Tem nosso e-book gratuito, de graça, né? 0800, com várias ideias para você trabalhar de qualquer lugar do mundo, inclusive as ideias que nós estamos aplicando no nosso dia a dia. Tem também os nossos sites, tem nosso Instagram, tem um monte de coisa legal lá, é uma poesia. E se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, deixa seu like, ativa o sininho da notificação, porque toda semana tem vídeo novo pra você. E ó, seja um membro do nosso canal, por favor. Pense com carinho, tá bom? E vamos deixar aí esses vídeos como sugestão pra você assistir, beleza? Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau!